Estamos de volta com o último bloco do Cidadania, hoje tratando sobre eleições 2018. E nós estávamos conversando aqui, né, Luiz Sérgio? Agora nós vamos tocar um pouco na questão do financiamento das campanhas, né? Agora, com essas alterações na legislação, houve a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Então, assim, nós gostaríamos um pouco de abordar esse tema. O que seria esse fundo? De onde vêm esses recursos? Quem poderá utilizar esses recursos? Fale um pouco aí, resumidamente, sobre a criação desse fundo. Bom, eu diria que essa é a grande novidade das eleições de 2018. Os parlamentares, né, enfrentaram esse tema nessa pseudo-reforma política que eles votaram em 2017, porque estavam preocupados de onde viria o dinheiro das campanhas, já que o Supremo e a própria lei também estavam vedando o financiamento por pessoas jurídicas de suas campanhas. E aí eles buscaram esse dinheiro público e aí foi aprovado, já é lei e já vai estar em vigor para essa eleição. 1 bilhão e 700 milhões à disposição dos partidos para financiar suas campanhas eleitorais. É um tema que servirá... Eu acredito que seja uma iniciativa, uma tentativa que servirá como uma experiência para saber o resultado prático disso. Eu já antevejo aí possíveis discórdias dentro do próprio partido, como esse dinheiro será distribuído. A lei só faz dizer que... Você foi logo no ponto-chave, né? Porque no Brasil a gente sabe que um dispositivo desse, que diz que o dinheiro vai ser distribuído para os candidatos, dos partidos para os candidatos. Com que critérios? Como, né? Como será repartido? Então, assim, isso vai semear a discórdia intrapartidária. Eu já posso antever isso aí. A lei só fala que o interessado nesse recurso irá requerer ao partido. Só isso. Quem é que não vai requerer? Todos irão requerer essa verba para suas campanhas. De onde vai sair esse dinheiro, Luiz? Recurso a partir de uma dotação orçamentária da União. A União vai destinar esse valor? Já consta no orçamento 2018 1 bilhão e 700 milhões reservados a campanhas eleitorais. E o que se argumentou para aprovação foi que haveria uma compensação com o fim da propaganda partidária obrigatória na televisão. Não é a propaganda eleitoral dos candidatos, não. É aquela outra propaganda dos partidos, que eram aquela propaganda que era veiculada no período fora da eleição, em ano não eleitoral. Exato. Que não vai ter mais essa. Eles eliminaram aquela propaganda e sob o argumento de que isso aí vai acabar com a compensação dos impostos, ou seja, vai aumentar os impostos, os impostos das emissoras de televisão e rádio, de modo que não causaria um impacto tão grande, porque os impostos irão aumentar. Conversa para boi dormir. E a gente entrar em outra. Esse foi o argumento. Uma polêmica recente sobre o financiamento das campanhas, se dá, eu até tracei aqui no meu comentário inicial, sobre a possibilidade de autofinanciamento da sua campanha, né? Até o limite de gasto previsto, que isso também é uma novidade grande da eleição passada, eu já discuti várias vezes isso. E como é que essa questão foi disciplinada hoje pelo TSE? Qual o limite de doação para o candidato que queira contribuir com a sua própria campanha? E as empresas podem financiar e dentro desse autofinanciamento? Como é que está isso aí? Olha, essa questão do autofinanciamento foi objeto de um imbróglio jurídico, um nó jurídico que vai ser difícil de desatar. A reforma eleitoral de 2017 havia aprovado um limite de 10% dos rendimentos do pretenso candidato, ou seja, 10% do que ele havia oferido como renda no ano anterior. Só que isso foi para o mesmo limite da pessoa física. O mesmo limite da pessoa física. Só que isso foi para o presidente, ele vetou. No que ele vetou, isso voltou para o Congresso e o Congresso derrubou esse veto. Só que quando o Congresso derrubou, já era a menos de um ano da eleição. A menos de um ano da eleição. Então isso caiu no colo do TSE. Resolva. E aí, vai valer, não vai valer? Que limite vai valer? Congresso aprova, presidente veta, até dentro do prazo, mas quando volta para o Congresso derruba o veto fora do prazo. E agora? E aí o TSE, por meio de uma resolução... Isso. E aí o TSE, por meio de uma resolução, decidiu o seguinte: o autofinanciamento está fora do limite, então o candidato pode vir a doar para a sua própria campanha até o teto do limite de gastos para aquele cargo. Para presidente, o limite, acho que é 70 milhões, deputado estadual 1 milhão, federal 2 milhões e meio, governador 21 milhões, a depender do estado, e senador 5,6 milhões. Então, se tiver um candidato com essas posses, resumindo, né,
ele pode colocar, por exemplo, 70 milhões na sua campanha. Isso foi decidido pelo TSE em dezembro, a resolução foi publicada agora em fevereiro e já está sendo objeto de contestação no Supremo. 2 partidos já ingressaram com o ADI contra essa resolução, é um absurdo, é institucionalizar o abuso de poder econômico. Né? E aí 2 partidos estão questionando e certamente o Supremo se debruçará sobre essa questão. Vai pegar fogo ainda. Joyce, tem uma pergunta interessante ainda, né, que você vai fazer. Pois é, sobre a arrecadação, essas chamadas vaquinhas virtuais, como funciona esse financiamento através dos sites? É uma novidade para esse ano, coisa nova, que também será objeto de experiência. O TSE, agora, a lei eleitoral está permitindo que a partir de 15 de maio você já tenha vaquinhas virtuais pela internet a fim de recolher recursos para financiar campanhas de candidatos. É uma grande novidade, algo nada nem parecido existia. Então vamos ver como é que isso vai se sair. Os recursos podem ser arrecadados, mas eles só podem ser gastos na época de campanha. Então, de maio até agosto é um período só de arrecadação. Se o pretenso candidato vier de fato a registrar a candidatura, essa verba pode ser despendida, pode ser gasta. Se ele, por um acaso, não vier a registrar a candidatura, essa verba terá que ser devolvida aos doadores. Isso está expresso na lei eleitoral. E agora vamos tocar num tema aqui dos mais importantes, que houve várias modificações nas eleições de 2016 e que agora realmente com o amadurecimento a gente ainda vai ter muita coisa para discutir, que é justamente a partir de quando é permitida a propaganda eleitoral, o que é propaganda extemporânea antecipada ou irregular e quais penalidades podem ser aplicadas ao caso e as mudanças que tiveram para a não configuração, né, de propaganda antecipada. Olha, a campanha propriamente dita nas ruas e na internet, ela se inicia no dia 16 de agosto, né, um dia após o registro de candidatura. Só que na reforma de 2015 se ampliou bastante o que pode ser feito antes de 16 de agosto, né? A lei praticamente ela abriu, né, as possibilidades. Ela hoje permite que o pretenso candidato compareça a eventos, compareça a programas de televisão e de rádio, mostre sua biografia, enalteça sua biografia, que ele pode também discutir projetos de governo. Ele só não pode pedir votos expressamente. Abertura muito grande, né? Abertura muito grande, eu sei que o senhor é até crítico dessa ideia, já criticou bastante. Isso. É até um absurdo que um pretenso candidato, antes do período próprio de campanha, ele possa comparecer a todo tipo de evento. Até aproveitar aqui pela questão do tempo, e no nosso site novoeleitoral.com, colocar Erval Sampaio, propaganda antecipada, você vai ter 10 textos expressivos sobre isso. Tem mais perguntas para o Luiz Sérgio, né? Pois é, em relação a essa propaganda eleitoral, né? Em geral, isso aqui engloba a propaganda de rua, adesivos, carros adesivados, placas, enfim, como é que houve alguma alteração importante? Olha, para 2018 houve uma alteração importante, né? Os carros de som, objeto de muitas reclamações, não poderão mais circular de modo individual, veiculando aquele som, muitas vezes até irritante para quem está trabalhando, para quem está no seu descanso. Né? Os carros de som agora, pela nova lei eleitoral, eles só podem circular veiculando aquelas mensagens, aquelas músicas, se estiver inserido num contexto de uma carreata, de uma passeata, caminhada, comício ou reunião. Né? Então, assim, é uma tentativa da lei eleitoral de evitar esses aborrecimentos, que são muitos em época de campanha, esses carros circulando pela cidade, muitas vezes até próximo de escolas, hospitais, desrespeitando a legislação. Então, a lei agora, de uma vez por todas, tenta minimizar esse problema e tenta restringir essa veiculação desses carros de som somente a eventos político-partidários, ou seja, dentro de um contexto de uma programação partidária, seja comício, reunião ou caminhada, e não mais de maneira isolada em diferentes cantos pela cidade. Fazendo até uma espécie de ligação, vou até fazer mais uma pergunta aqui, com a própria abertura que se deu à propaganda. Tanto é verdade, eu vou fazer essa pergunta aqui, porque todo mundo quer saber, né? Na relação à propaganda eleitoral, muitos pré-candidatos, essa figura nem existe juridicamente, mas para que a gente entenda, a gente tem que falar em pré-candidato, principalmente na eleição para presidente da República em todo o país, tem feito atos
que em tese poderia ser considerado propaganda extemporânea, dá para afirmar isso ou só para a peculiaridade de cada caso concreto? Agora está de dificílima caracterização. É muito difícil caracterizar propaganda. Até porque a lei permite até que o pretenso candidato se declare candidato. Ele pode dizer que almeja de fato a candidatura. Só não pode pedir votos. Ele pode comparecer à televisão e dizer, olha, eu vou ser candidato. Minha biografia é essa, meu plano é esse. Ele só não pode pedir votos. Quer dizer, como é que você vai caracterizar agora que as viagens do presidente da República, seja lá de quem for, é uma propaganda eleitoral? Quem é que vai pedir votos expressamente? Olha, o tema é tão importante que eu vou pedir aqui a compreensão da emissora para a gente fazer mais 2 perguntinhas rápidas, estourar aqui um pouquinho, porque com certeza esse programa específico com o professor Luiz Sérgio vai ser divulgado várias vezes aqui na grade da sua TV Câmara. Não é isso, Joyce? Luiz, e falando um pouquinho sobre a internet, O que é permitido e o que é proibido para o candidato fazer? Olha, a internet era meio que um território livre, havia algumas vedações e uma delas era a propaganda paga. Para este ano houve uma mudança aí, para esse ano, mudança interessante, que vai ser permitido agora aos candidatos pagar diretamente a redes sociais, né, a aplicativos de redes sociais, para que sua propaganda seja impulsionada. Isso agora é permitido, está na lei eleitoral. A gente vê muito acessando o Facebook, Instagram, aquelas propagandas são patrocinadas. Né? Aquele patrocínio vai poder, né? Isso. Eu tinha dito nesses artigos que não podia, porque na eleição de 2016 não podia. Isso não podia. Inclusive, tivemos casos aqui onde eles foram multados aqui em 2016. Receberam multa por ter inocentemente pagaram ao Facebook para reproduzir. Em 2012 o que eu peguei, né? Pois é. Em 2016 continuava. É uma consequência de abertura, agora abriu bem mais. Alguns eles foram multados por terem usado, segundo eles, de maneira inocente, não sabiam que era proibido, pagaram ao Facebook, impulsionaram e aí foram multados. Agora a lei possibilita que eles vão impulsionar suas mensagens, pagando diretamente a Facebook, a Instagram, para que essa mensagem seja levada não só aos seus seguidores, mas ser um público maior. E quanto a essa questão da internet, né, as notícias falsas, né, como elas prejudicam a candidatura, verdade, né? E antes dessa notícia falsa que vai complementar, deixando claro para não dizer depois mais uma vez a culpa da justiça. Pelo amor de Deus, quando você for impulsionar nas redes sociais, leve isso para a prestação de contas. Porque é tamanha a cara de pau de alguns e ainda reclamam quando a justiça eleitoral configura abuso de poder econômico, que quer gastar, quer impulsionar e não quer trazer para a prestação de contas. E sobre as fake news, né, que inclusive a gente já perguntou, o presidente do TSE deu uma declaração realmente de prioridade do combate às chamadas fake news. Mas quanto às fake news, também é interessante dizer que o Congresso havia aprovado um dispositivo, né, pelo qual seria o candidato prejudicado poderia mover o judiciário, e o judiciário poderia notificar a rede social, o Facebook, o Instagram, para suspender do ar, tirar do ar aquela manchete, aquele vídeo, até que se indicasse quem foi que postou, ou seja, a identidade concreta e real de quem postou aquilo. Esse dispositivo, embora aprovado pelo Congresso, foi vetado pelo presidente. Vai entender por quê. Ele vetou e alegou que seria censura. Mas não é. Né? E eu, inclusive, na eleição, você se lembra, eu tirei uns sites e umas notícias do ar. Foi bem ágil como chefe do cartório, conseguindo notificar o então Facebook, na época não era nem ligado ao WhatsApp. E não é fácil notificar Facebook, WhatsApp, Instagram, é sempre muito problemático, a própria comunicação é difícil. Eu me lembro como se fosse hoje quando você disse isso. Joyce, para finalizar e agradecendo a emissora e os programas seguintes, não é? Porque realmente esse programa vai ver mais, porque nós precisamos saber as regras da eleição de 2018, uma mensagem final sobre a participação da Justiça Eleitoral no combate, no controle e de um modo geral em toda essa fiscalização da propaganda eleitoral, que quando acontece errado, evidentemente isso desemboca em um abuso de poder. Ah, claro, com certeza, é um papel importante que nós desempenhamos. Eu venho coordenando as equipes de fiscalização desde a época do seu biênio à frente da Justiça Eleitoral. Então, de 2012 para cá, nós amadurecemos bastante, né? Nós adquirimos muita experiência e a verdade é que a eleição de 2012 aqui em Mossoró ela teve um efeito pedagógico muito forte. Hoje, todos os partidos, quando realizam eventos, eles são muito mais precavidos em saber se tudo está de acordo com a legislação. Eles respeitam muito a nossa presença, né? Eles têm melhor cumprido toda essa parte relativa a atos de campanha, sobretudo comícios, carros de som, reuniões. Então, 2012, né,
né, com todo aquele seu trabalho. A nossa realmente comissão de segurança ainda persiste, né? ainda persiste até hoje. Boa, até a eleição de 2016 ela continuou. Né, todas as autoridades policiais de Mossoró se reúnem, deliberam, discutem os trajetos. Então, acredito que será mantido também para 2018. Sim, né, Joyce? O tempo, né? A gente estourou aqui, mas com certeza o amigo e amiga de casa e a própria emissora vai ficar satisfeito com isso, porque é um programa que nós vamos ter que realmente reprisar, porque são muitas informações importantes e nós vamos trazer Luiz Sérgio de novo, né, Joyce? Com certeza, fica desde já o agradecimento e o convite para que Luiz Sérgio retorne aqui, tratando, inclusive, né, talvez sobre inelegibilidade, né, sobre outros temas aí de direito. A gente quis fazer uma geral hoje, não é? Mas evidentemente a gente pode especificar, pois. Cidadania fica por aqui, né, Joyce? Não tem mais tempo para nada. É isso aí. Cidadania é um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Até mais. Tchau.